Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano. Vamos lá, vamos juntos. Estamos aqui para mais um dia de aulas online, né? É isso aí, vamos lá, vamos despertar todo mundo aí, vamos se levantando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tomar um banho, vamos tomar aquele café expresso. Pega aquela tapioca, pega tudo aí, pega também teu caderno, pega também a tua apostila, né? Que hoje é dia de revisão. E aí, o que será que termina primeiro? A pandemia ou o conteúdo? Vamos lá, né? Enquanto o vírus está enrolando aí, a gente está indo para frente. A vida aqui é pé no acelerador. Vamos lá? Hoje é dia de revisão. Vamos fazer uma revisão? Vem comigo. A gente vai revisar aí os assuntos para a nossa prova, para a nossa segunda avaliação. Vamos ver o que vai cair? Primeiro assunto que vai cair na tua segunda avaliação vai ser arte egípcia. Arte no Egito Antigo. Bora ver como é? Bora lembrar, né? Que veio, você já viu. Vamos nessa, vamos junto. Vamos lá, características gerais. Vamos nessa? Olha só, primeira, arte fortemente ligada à religião. A arte dos egípcios era intimamente ligada à religião, tá? Os templos também faziam parte aí do conjunto arquitetônico dos egípcios, compondo também aí a sua arte, né? E, lógico, os templos, né? Eles são templos ligados, obviamente, se são templos, à sua religião, reforçando ainda mais esse caráter da arte egípcia, que vai estar ligada à sua religião, à sua mitologia, tá bom? Muitos desses conjuntos arquitetônicos, na verdade, vão ser túmulos, que é o caso das pirâmides, ok? E vamos em frente. Vamos falar agora da pintura. Na pintura a gente tem algumas coisas importantes para a gente ver aí. Olha só, a primeira lá. A primeira que a gente vai ver aqui são a convenção de cores, tá bom? Vou dizer de novo, a convenção de cores. Como é que funcionava a convenção de cores? Era uma regra que dizia que o vermelho tijolo ele deveria ser usado para representar os homens e o amarelo ocre para representar as mulheres, como vocês podem observar na pintura em questão, tá bom? Eles também usavam aí o preto para o contorno dos olhos, nas pupilas e nas íris, tá bom? E tem mais um aqui, usava o verde, tá bom? E o azul para os detalhes. Essa aí era a convenção de cores. Então tu já sabe que não era tudo solto, não era tudo da cabeça deles, mas que as cores elas eram pautadas pela convenção de cores. Bora que tem mais na pintura. A segunda coisa importantíssima aqui para a pintura egípcia é a lei da frontalidade. O que essa lei da frontalidade ou frontalismo dizia? Cabeça, pernas tinham que ser mostradas de perfil, como você pode observar na pintura que está aí, né? Já os olhos e o tronco tinham que ser pintados de frente. Isso era uma regra, era uma lei, a lei da frontalidade ou frontalismo, e tinha que ser seguido. Todas as pinturas seguiu rigorosamente essas duas regrinhas aí, a convenção de cores e a lei da frontalidade, beleza? Não vai perder isso não. Bora junto. Vamos falar agora da escultura, tá? Egípcia. Antes a gente vai falar um pouquinho, lembrar, na verdade, alguns tipos de escultura, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a escultura no Egito, ela vai ser de grandes dimensões, tá bom? Nessa imagem a gente já pode ver aí o tamanho, a dimensão, a proporção das pessoas para as esculturas, a gente vê que são enormes, tá? É daí que vem aquela expressão faraônico, né? Por isso que é muito grande, de grandes dimensões. As esculturas estão em templos e sepulturas, tá bom? Onde elas vão ser encontradas, e elas representam deuses, nobres, ou também podem representar pessoas comuns trabalhando, geralmente, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui as esculturas. Olha só, a gente vai ter a escultura de vulto, que é esse tipo de escultura que está sozinha sobre uma base, ela não está acoplada a nenhum conjunto arquitetônico, a nenhuma parede, a nenhum prédio, tá bom? É um tipo de escultura mais comum, deve ser a que você mais viu na vida, é a escultura de vulto, mas nós temos também a escultura de relevo, é aquela que vai estar esculpida em uma parede, em uma base de madeira, ou até mesmo de pedras, enfim, ela vai fazer parte de uma parede, ela vai estar esculpida em uma parede
ou até mesmo em uma base de madeira. Por exemplo, eu já vi algumas portas, né? É muito comum a gente ver portas, onde são esculpidas nas portas algumas esculturas de relevo, ok? Vamos ver, nas esculturas de relevo, a gente vai ter de três tipos. A gente vai ter a de alto relevo, onde ela se destaca muito mais da base, se destaca muito mais da parede, certo? E vai ter a de baixo relevo, onde ela não se destaca tanto, ela vai ter só uma leve saliência ali da parede, tá bom? E vamos ter a de relevo afundado. No caso, ela não vai estar saliente da parede, não, ela vai estar afundada à parede. São esses três tipos de escultura de relevo. No caso da escultura egípcia, a maior parte que a gente vai ver vai ser a escultura de baixo relevo. Vai ter alto relevo também, professor? Vai, mas a maioria das vezes vai ser baixo relevo. E é disso que a gente vai falar agora, dos baixos relevos egípcios. Vamos nessa? Olha só, tá aí para você. Você vai perceber que algumas características vão vir já da pintura. Elas vão persistir ou vão se adaptar da pintura aqui na escultura. Por exemplo, nós vamos ter aí a hierarquia. Figuras de maior importância serão retratadas maiores e figuras de menor importância serão menores. Gravem isso. Toda vez que vocês verem numa pintura egípcia ou numa escultura egípcia, uma pessoa bem grande e outra bem menor, não significa que na vida real aquela outra era bem mais alta do que ela, não era isso, não tinha nenhum gigante lá no Egito, tá? Era porque eles eram pintados assim de acordo com a sua importância social, certo? Quanto maior a importância social, ele era maior. Quanto menor sua importância, ele era menor, tá? Outra aí é a lei da frontalidade, ela vai persistir aqui. A convenção da posição das partes do corpo, né? Ela vai estar presente também aqui nos baixos relevos egípcios, tá? E também a coloração das figuras, que não vai ser exatamente igual na pintura, que era o vermelho tijolo para os homens e o amarelo ocre para as mulheres, mas a gente vai ver uma leve semelhança. Tipo, as estátuas femininas eram representadas com a coloração mais clara, já as masculinas com uma cor levemente mais escura, como você pode observar até mesmo no baixo relevo que eu coloquei como exemplo aí para você. Ok? Muito bem, vamos em frente, vamos falar da arquitetura deles, tá? Nós vamos ter aí grandes templos, tá bom? Vamos ter também sepulturas em formato piramidal, que são as pirâmides, tá? Como a gente já havia falado, lá fica aí o sarcófago do faraó e o corpo dele mumificado, tá bom? Esperando a reencarnação, tá? A porta da frente da pirâmide ficava voltada para a estrela polar, para quando o faraó saísse de lá, quando ele fosse reencarnado e saísse de lá, ele conseguisse guiar, porque a estrela polar ela era usada como bússola na antiguidade, tá bom? E o interior da pirâmide é um verdadeiro labirinto que leva até a câmara funerária, tá bom? Onde vai estar lá o faraó, o faraó não, né? O corpo do faraó mumificado e todos os seus tesouros lá escondidos. E era um verdadeiro labirinto e tudo mais, e ficavam escritas aí nas paredes aí pragas, né? Para quem entrasse ali, para que ele sentisse medo e fosse embora e não levasse os tesouros, não saqueasse, né? A pirâmide ali, ok? Vamos ter aí a forma de escrita, né? Vai estar escrito as pragas e vão estar descritas nas paredes, mas como? Através de hieróglifos, né? Que vão ser aí esse tipo de escrita, que vai ser escrita egípcia, onde cada desenho ele vai ter o significado de um som ou de uma palavra, tá ok? Era assim que eles se comunicavam. Como eu falei para vocês até um tempo atrás aí, ninguém sabia o significado de nenhum desses símbolos, nenhum desses desenhos, ninguém sabia, né? O que eles significavam. Até que foram achados aí, foi achada, aliás, né, a pedra Roseta, tá bom? Onde nós temos aí um escrito em hieróglifo e mais dois idiomas antigos, tá? E aí o que ocorre é que o arqueólogo que encontrou ele conseguiu, por conta de ter outros idiomas também escritos aí, né, juntamente com o hierógrafo, fazer a tradução. E através dessa tradução foi que conseguiu chegar
até ao significado desses hieróglifos, beleza? Vamos ver. Vamos falar aqui das pirâmides de Gizé, tá? Elas foram construídas pelos reis Quéopes, o rei Quéfren e o rei Miquerinos, tá bom? Que eram faraós, né? Uma pirâmide para cada, tá bom? Quando o faraó morre, tá? Ele deveria ser deixado com seus pertences, ou seja, com seus tesouros, tá? Dentro da pirâmide lá, para que esses tesouros dele dessem prazer ao seu espírito. Eles acreditavam em vida após a morte, né? E acreditavam também na reencarnação, tá bom? As pirâmides serviam para abrigar os corpos dos faraós. Estes deveriam ser mumificados depois de mortos. Tudo bem? Vamos falar agora aqui dos elementos constitutivos das artes visuais. Esse vai ser o teu segundo assunto da tua prova de segunda avaliação, tá? Os elementos constitutivos das artes visuais. Eu acredito que você já deva estar craque nisso aqui, porque você já fez até simulado sobre isso. Então, eu acredito que você deva estar craque nisso aqui. Mas vamos lá, quais são? São eles, tá? Ponto, linha, olha aí, plano, olha aí, e volume, tá bom? São esses aí os 4 elementos constitutivos das artes visuais, tá? Sabendo isso, sabendo quais são os 4, você já fica bem na prova, já vai conseguir aí fazer uma parte legal da prova, mas não basta isso, a gente também precisa saber o conceito de cada um deles. Tipo, o que é ponto? Ponto é um sinal gráfico, ele não tem dimensão nem forma, tá? Podendo ser arredondado ou ter outra forma qualquer. Isso aqui é ponto. Parece uma coisa fácil, mas quando pergunta, me diz o que é ponto. Às vezes a pessoa pode travar. A resposta é essa aí, tá? Tu vai dar um pause, tu vai anotar, tu vai marcar na apostila, tu vai fazer tudo que seja necessário, né? Porque tu não vai errar isso na prova. Linha. O que é linha? Linha é o ponto em movimento, né? Como assim? Olha o ponto aí. Aí quando ele se movimenta já com velocidade, ele forma uma linha, tá ok? À medida que a linha é o ponto em movimento, o plano, ele já vem ser o quê? O resultado da linha, ó. Essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha? Se ela se movimentar para baixo, ela vai dar origem a um plano, tá? No caso aí, esse plano aí é um quadrilátero, quadrado, ok? E agora nós vamos ter o volume. O volume, ele nada mais é do que a união de planos distintos. Quando você pega vários planos, né, e você une esses planos, você vai ter como resultado dessa união desses planos, tá, um volume, ok? Tenho certeza que para você essa revisão até aqui ela está sendo só uma verificação, só uma verificação de aprendizagem, porque eu tenho certeza que você já está craque nisso aí, você já estudou muito já, isso daí já estudou pelo simulado, e na prova você vai tirar de letra. Agora, é claro, é por isso que você vai relaxar, né? Você vai anotar tudinho, vai deixar tudo kit aí, para todo mundo tirar 10, não é mesmo? Vamos falar de qualidade do som? Qualidade do som vai ser o teu terceiro assunto, ok? Terceiro assunto vai ser qualidade do som. Quais são as qualidades do som? Vamos lá. Temos a intensidade, a duração, a altura, o timbre, a densidade, tá bom? Vamos ver de um por um? Vamos ver quem é quem? Vamos lá. Intensidade. Intensidade são sons fortes e fracos, certo? Se de repente tu tá numa sala de aula, por exemplo, e tá todo mundo falando junto, tá todo mundo falando forte. O professor entra, ele começa a falar, mas ninguém escuta, né? O que deve fazer ali para resolver essa situação? Primeiramente, os alunos devem falar mais fraco, não é falar mais baixo, é falar mais fraco, tá? E o professor também tem que falar um pouquinho mais forte, né? Que é para toda a turma poder ouvi-lo, ok? Forte e fraco, tá? Não confundir intensidade com a altura. A altura, sim, são sons agudos e graves, tá? Quanto mais alto um som, mais agudo. Quanto mais baixo um som, mais grave. O agudo e o grave é o que a gente chama popularmente de
grosso ou fino, né? Grosso ou fino. Geralmente, os homens, eles têm uma voz mais grossa, mais grave. E as mulheres, geralmente, têm uma voz mais fina, mais aguda, tá, ok? Geralmente, podem ter exceções, tá, dessa regra. Tudo bem? E duração? O que é a duração? A duração são sons longos e curtos. A gente pode ter um som que dure muito tempo, ou a gente pode ter um som bem curto, curtinho, certo? Isso é a duração. Quanto mais ele dura, mais longo ele é. Quanto menos tempo ele dura, mais curto é esse som. Chama-se duração. Tudo bem? E o timbre? O timbre, ele é a qualidade que nos permite identificar a fonte sonora. Saber, de repente, quem está falando, saber qual é o instrumento que está sendo tocado. Tá? Eu mesmo aqui, eu tenho certeza que você também. Às vezes estou aqui em casa e cai 2 pratos na casa do vizinho e quebra. Eu sei que foram 2 pratos, sei que os pratos são de vidro. Por quê? Pelo timbre do vidro batendo no chão e quebrando. Tenho certeza que se eu pegar um prato meu aqui e quebrar agora, eu não vou fazer isso, mas se eu fizer, você vai saber, 100 vezes você vai saber que foi um prato que quebrou, por causa do timbre do vidro. Eu tenho certeza também que se eu pegar um copo de alumínio e tacar ele no chão, tu vai saber que foi algo de metal, de alumínio que caiu no chão, por causa do quê? Do timbre. Eu tenho certeza que a sua mamãe, o seu papai, se ele tiver de olho fechado lá na casa dele, e você entrar falando, ele vai saber, ó, meu filho chegou. Por quê? Porque ele já conhece o timbre da tua voz. Tudo bem? E a densidade? A densidade, ela relaciona-se com a quantidade de sons ouvidos. Quanto mais sons eu escuto, mais denso é. Então, se eu tenho, por exemplo, um instrumento musical tocando, eu tenho um som um pouco denso, eu tenho só um instrumento musical. Se eu tenho 300 instrumentos musicais tocando, eu tenho um som muito denso, eu tenho 300 sons acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tenho um estádio de futebol com 200 pessoas falando, eu tenho um som um pouco denso. Se eu tenho um estádio de futebol com 60 mil pessoas gritando gol, eu tenho um som muito denso, porque são 60 mil pessoas gritando ao mesmo tempo, certo? Isso é densidade, ok? E a gente acabou. A gente encerra aqui a nossa revisão de hoje, tá bom? É só estudar, só fazer tudo certinho, que com certeza você vai tirar 10, tudo bem? Fiquem todos em casa, fiquem todos com Deus.